Olá, cinéfilos, cinéfilos e cinéfalas de todo o Brasil, mundo e também das Alagoas. Está começando o último episódio da segunda temporada do Fuxico de Cinema. Palmas para esse último episódio. Palmas, inclusive, as palmas com barulho. É a parte 2 da conversa com Wanderlândia Mello, essa artista incrível, maravilhosa, que está nos honrando com essa temporada, que é muito especial no formato videocast. Pois é, tem uma temporada inteira no formato podcast em todas as principais plataformas de áudio, mas essa segunda, além da versão podcast, você pode assistir a esse episódio no canal do YouTube do Alagoar, que é feito em parceria com a Rotina Filmes, e que esse portal, que é a nossa janela do cinema alagoano, está completando 10 anos, e essa segunda temporada celebra essa década de trabalho incrível do portal, do Projeto Alagoar. E aí, para retomar essa conversa que tem como tema central a preparação de elenco, que é essa função que a gente conversou muito no episódio 5, então, se caso você não tenha escutado, vai lá ouvir. Eu estou aqui, antes eu tenho que saudar, além da nossa convidada novamente, Elizabeth Caldas, continua aqui comigo, encerrando mais essa temporada do Fuxico, não é isso, Beth? Com muita honra, vamos nessa. É isso aí, então, Beth, retomando o que você comentou no último episódio, no final da parte 1 dessa conversa, você estava falando um pouco sobre quem cuida de quem, né? Sobre a direção, cuidar da preparação de elenco, fazer a direção também tem importância dessa dinâmica, que é ter essa proximidade real com o elenco de uma obra audiovisual. E aí você lançou essa provocação para a Wander, não é isso? É isso, Wanderlândia Mello, que está aqui com a gente, continuando parte desse episódio. É isso, eu quero escutar mais da história dela, agora querendo saber mais dos projetos, dos últimos que estão aqui, né? Pelo menos que já foi lançado, que vem lançar ainda, o Samuel foi trabalhar, e o Não Estamos Sonhando, você também trabalhou, quero mais saber um pouco disso, mas saber um pouco desse processo e saber que a gente conversou muito sobre esse cuidado, assim, sobre essas funções no set, que tem centenas de pessoas, dependendo do tamanho, às vezes tem só 6, mas esses 6 estão sobrecarregados, com certeza, e como tem atenção de cada um estar na sua função. E o ator, até a gente participou, a gente fez o curso com a Nash, né? A gente falou muito desse lugar do ator, e ela contou uma história de que ela tinha ficado, né? O set é um lugar de espera, né? Principalmente, muito o ator, a coisa da espera. E ela falando que foi fazer um filme, esperou, quando chegou até a sua beça, quando chegou a hora da cena dela, estava mó climão, tinha rolado uma treta lá, galera assim da equipe tava mó climão, ela precisou se virar nos 30 assim para estar pronta na emoção lá do local, e às vezes a maioria das vezes ela não tem, né, o tempo que você falou que o teatro tem, que o processo criativo, o cinema ele é muito doido, né? Assim, eu acho que para o ator, por isso que eu tenho tanto medo de trabalhar com ator, mas também tanto encantamento disso. É um lugar que esse ano todo de 2024 eu estudei e vou continuar, e é o meu projeto para esse ano também, essa relação com o ator, porque eu acho que é muito fascinante, mas que é extremamente difícil esse lugar. Por isso que eu digo quem prepara quem, é porque realmente não tem essa resposta. E aí quero muito que a gente pense junto ou faça. Não digo, não sei nem como ter resposta, mas tipo assim, quais estratégias que a gente pode encontrar, ou quais ferramentas para que não seja uma coisa de muita dor, assim. Caminhos e lugares que possa se agarrar para uma resolução nesse lugar assim do ator numa pressão tão grande que é um set de cinema, assim. Wander, e aí eu aproveito para acoplar para você comentar um pouco, então, como foi para você chegar nessa função de preparação de elenco, como rolou o convite. Você fez um curta e um longa, né? Foi. Atualmente,
O Não Estamos Sonhando ainda não foi lançado, né? Mas já tem um corte. Também Hum. tem, também tem, que foi até pro Tiradentes agora, o Ulisses levou para lá esse atual corte que ele fez do Não Estamos Sonhando. Ulisses Arthur, diretor do longa, não é Diretor isso, do Wander? filme, do longa. E Samuel foi trabalhar, já tá circulando aí já tem um tempo. De Janderson e Lucas E Litrento, Lucas né? Lipento, exatamente. Como chegou essa função para mim? Então, a barca, como foi falado no episódio anterior, foi um divisor de águas da minha presença no audiovisual, assim. Eu já tinha feito o dezembro, uma participação no dezembro, já tinha feito o exercício do texto Ex Machina com o Coletivo Volante, Nivaldo Vasconcelos na direção. Com o Nivaldo Vasconcelos também eu fiz Teresa, uma participação ali de um anjo, fiz o anjo de Teresa, né? E depois veio esse divisor de águas que foi a barca mesmo, que eu pude de fato mostrar meu trabalho ali. E aí, enfim, eu acho que as pessoas me enxergaram. E eu lembro que uma das provocadoras desse lugar de preparação foi a Larissa. A Larissa provocou a preparação para mim, ver ali. Larissa é uma referência de audiovisual, né? Uma pessoa que está sempre presente. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar atuação para cinema, pensando nesse lugar de preparação, foi com o Fogo, a produtora Fogo Filmes, né? Que é do Ulisses, que é da Alê também. E aí eles me chamaram para fazer uma participação de ministrar o módulo de atuação no, no curso que eles têm na Xande Jaqueira, que depois veio o filme que foi Cavaram uma Copa no Meu Coração. Foi o resultado dos cursos que a gente fez lá. Aí foi a primeira vez que eu fui para, enfim, vou atuar dando aula de preparação de elenco para cinema mesmo, né? E foi bem nervoso, bem nervoso, mesmo com a minha experiência de teatro, de professora de licenciatura, já era formada e tudo mais, mas deu um nervoso quando vai para a parte do cinema, assim, dá sempre um nervosinho, uma certa insegurança, que a coisa é séria, né? Quer dizer, todos são sérios, mas ali fica gravado para sempre. Aí dá esse nervosinho. E aí, em seguida, veio o convite para fazer a preparação de elenco do Samuel Foi Trabalhar, que veio antes da pandemia. Foi um convite que veio antes da pandemia, a gente começou a trabalhar ali antes de dar o lockdown, né? Aí deu o aviso, aí a gente pensou que ia ficar só uma semana, aí as coisas foram se prolongando, se prolongando, se prolongando. Enfim, 2020 veio, 2021 veio, e aí o filme voltou para teste, se salvo engano, em 2022. A gente fez teste em 2022 e realmente gravou em 2023, né? Mas aí foi a primeira vez que eu disse, eita, agora sim, eu vou começar a trabalhar nessa função. E deu nervoso, fui lá estudar, porque, enfim, mesmo a gente sabendo, a gente, assim, sabendo o caminho que você quer percorrer ali dentro daquele projeto, você tem uma certa segurança, porque é uma temática nova e, enfim, é isso. Não sei se respondi. Eu, sim, comentou um pouco do muito que a gente ainda vai reverberar hoje, mas aí fala um pouco, você comentou da experiência em Samuel foi trabalhar, mas e aí, houve muita diferença na parte de longa para um curta? O que é que você sentiu de mais desafiador entre uma experiência e outra? Ambos filmes da Céu Vermelho e Fogo, a mesma produtora, né, mas uma direção conjunta em um curta-metragem, depois um longa-metragem ambos contemplados com orçamento de edital público, né? Então, como foi para você a experiência entre o curta e o longa? Com o Lucas e com o Janderson, eu entrei desde o momento dos testes, né? Quando eles estavam fazendo a seleção de elenco, eu entrei desde esse processo, assim, de, de ver os testes, de, enfim, provocar as escolhas e tudo mais. Mas no longa, o
o Ulisses já tinha começado, quando eu entrei, ele já tinha começado o processo com o elenco, já tinha decidido quem seria o elenco, já estava ali na busca do elenco secundário. E aí essa foi a diferença, é bem maior, né? O tempo de preparação do Não Estamos Sendo foi bem maior, porque é, o elenco entrou em academia, o elenco principal teve preparação de academia, teve preparação de pole dance, então eles tiveram aulas de pole dance semanalmente, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Quando chegou mais perto do filme, todo mundo ficou mais intenso dentro dessa preparação do pole dance, né, que é outra área que eu não domino. A gente também teve outro amigo que veio para fazer a preparação de elenco, que eu não estou lembrando o nome dele agora, mas eu vou lembrar. Que veio também para fazer um fim de semana de preparação de elenco, e a pesquisa dele vem partindo do desenvolvimento humano, pensando os órgãos, e, enfim, a gente se preparou também, fiz parte do elenco do Não Estamos Sendo como uma participação, e um elenco de apoio, e aí também fiz parte desse processo, né, junto. E aí ele pensa os órgãos como forma de trazer exercícios, o coração, as veias, o sangue, os tipos sanguíneos. E também tem uma coisa do olhar, de explorar o olhar interior até realmente a gente jogar ele para fora. Que foi muito bom, muito bom. Foi um fim de semana perfeito, assim. Então, essa preparação de elenco do longa, ela foi dividida. Teve encontros comigo, teve encontros com. Eu tenho que lembrar o nome dele. Com esse outro preparador de elenco, que ele é de São Paulo. Teve encontros do polidense. Eles se prepararam fisicamente em academia. E também teve encontros com o próprio diretor, com o Ulisses. Então, foi uma preparação, enfim, era um elenco grande. Então, foi uma preparação grande, longa. E foi uma pré bem feita. E essa é a diferença, Nossa, assim, nesse sentido, é engraçado que os dois têm uma coisa de maternidade, assim, porque quando eu estava no Samuel for trabalhar, eu estava grávida, então meu corpo estava meio limitado ali de fazer exercícios, mas aí eu propunha os exercícios e a galera fazia. Já no Não Estamos Sendo, eu tinha recém-parido, então eu estava com uma menina ali de 3 meses, então os órgãos também estavam voltando para o lugar, e aí eu propunha exercícios e a galera fazia, assim. entendi. Então, a proporção, mas você sentiu que se assemelhou um pouco os desafios. Cada proposta é uma proposta, né? Mas só a demanda que cresceu pelo tamanho de Sim. um curta para um longa, né? Ter recurso faz toda a diferença também, né? Isso para ter relações bacanas de trabalho, mas ao que parece, a direção contribuiu muito para esse ambiente ser possível, né? Você comentou até de ter um tempo maior de preparação, de ter boas condições para isso, até convidar artistas para né, somarem à sua preparação. Então, como a direção age em função disso, como ela enxerga isso, também diz muito sobre como vai acontecer. Uhum, totalmente. Eu acho que é a principal preocupação. Assim, se o diretor se preocupa com o elenco e sabe que o trabalho é grande, então realmente ele vai fazer uma pré bem feita, assim, para que os atores se sintam confortáveis com aquele trabalho, assim. E muito massa você citando Larissa Lisboa como uma pessoa que te estimulou a se enxergar como preparadora de elenco, que foi a nossa. Ela fez parte das rodas de conversa de toda a primeira temporada do Fuxico de Cinema, e está como produtora executiva dessa temporada e produção, está aqui conosco aqui nos bastidores, cuidando de tudo, e que essa membra fundadora, presidenta do Alagoá, que está aí celebrando 10 anos, celebrando com muita felicidade essa década de trabalho valiosíssimo e inédito, né? Tem vários estados que nem têm algo parecido com o que o Alagoas tem conseguido fazer nesses 10 anos pelo cinema de Alagoas. Então, muito massa também te ouvir sobre isso. Gente, eu queria contribuir na conversa lendo um trecho de um texto, agora já está no momento sobre atuações, e estão falando com a artista premiada, e estamos também nessa reverberação da premiação da Fernanda Torres no Globo de Ouro, das indicações ao Oscar. A gente está gravando esse episódio antes de saber quais prêmios você vai ganhar algum das 3 indicações, uma dessas indicações de melhor atriz, né, na edição do Oscar 2025, e foi resgatado um texto que ela escreveu para um panorama chamado Questões de Representação. O título desse texto é No Dorso Instável de um Tigre. O pânico de ser atriz vem da autoconsciência, do julgamento de si mesmo,
da expectativa e de qualquer ruído que lembre o quão inútil é a profissão. Esse texto foi escrito pela Fernanda Torres e publicado na revista Piauí em dezembro de 2006. E aí tem um trechinho que eu quero ler rapidinho para vocês e para quem está escutando a gente, que ela fala o seguinte: o vexame no teatro é contornável, a glória também. Nada é permanente, tudo será repetido no dia seguinte. Existe o incômodo de estar presente nos momentos embaraçosos, mas isso passa. Cinema não passa. Tenho pavor de cinema. Cinema fica. Não é à toa que, entre a classe artística, o Canal Brasil é conhecido pelo nome de Quem Deve Treme. Uma cena emocionalmente complicada no cinema exige que o ator passe o dia botando os nervos no micro-ondas. Vai filmar? Você esquenta, lembra das razões do personagem. Ah, não vai mais filmar? Vai fazer o contraplano antes? Aquele em que você está de costas? Aí você faz, já gasta um pouquinho do que represou. E quando termina, almoço. Aí você enche a barriga, fica com sono porque acordou cedo e se distrai com uma conversa besta. Alguém fala, vamos filmar? Agora é com você, close do rosto. Cadê aquele sentimento delicado que te envolvia 3 horas antes? Foi-se com a espera, com o tédio, com o estrogonofe e o cafezinho. Você começa a fazer força para se lembrar de qualquer coisa tocante, rápido, que vai rodar. O barulho do negativo, o custo da película, da câmera, da equipe, a luz que está caindo, a locação que não pode ficar mais uma semana seguinte, o personagem a léguas de distância e você lá, frio, 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 feito uma geladeira. Cinema é uma arte muito pouco confortável para o ator. É uma vez e pronto. Bom ou mal, aquele momento se congelará para sempre. Aí eu resgato a fala que a Wander veio trazendo para a gente do Fuxico, de que é aquele momento que a personagem tem um gaguejo, mas um gaguejo que parece tão natural, tão ali da cena. Para ela foi uma preocupação, achando que não ia pegar aquele take, que na verdade foi o que ficou no filme A Barca. E aí a Fernanda traz isso, um texto de 2006, e é tão, tão, tão atual ainda sobre a dinâmica do que é a atriz e o ator fazendo parte de uma obra audiovisual. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. É interessante demais, casou muito. Ela acabou de falar isso. Cinema é para sempre. Você acabou de falar isso. Eu só quero te ouvir representar. Eu acho que tem muito a ver também com a provocação que eu fiz desse medo, dessa tensão toda. Ave Maria, tu foi lendo aí, eu fui sentindo aqui. Porque faz total. Ave Maria. E eu acho que o momento da preparação, mesmo que a gente não esteja no set, que a gente vá, diga lá o AD, que, enfim, a pessoa que estiver responsável pelo elenco no dia da gravação, seja o preparador ou não, mas que a gente diga, se concentre, respira. Tipo, são lembretes básicos para que está tudo bem, realmente precisa de alguma coisa. São lembretes básicos, mas que faz total diferença. Porque, por exemplo, se a gente colocar, eu sempre ouço que o ator e a atriz parece que é uma coisa assim, tipo mágica. A gente é mágico e que a gente esquece que somos humanos. Se a gente teve uma treta com um AD, enfim, com o diretor, com a produção, a gente vai estar ali porque nós somos humanos. O que grande diferença que o ator consegue, a grande diferença de pessoas que não trabalham com arte né, do ator, da atriz, é que a gente consegue mudar, a gente consegue respirar, esquecer, enfim. Tchau, sentimento, outro. Vou tentar ser aqui presente, aqui agora, e fazer minha parte. Mas é é muito delicado. Eu acho que, sobretudo, é entender, você está bem? A pessoa está bem? A pessoa está nervosa para fazer uma cena que não precisa estar nervosa? A pessoa está nervosa para fazer uma cena que está nervosa? Aproveita aquilo e usa. Não vai inventar que está nervoso. Não, usa o que você está sentindo agora. Você está com medo numa cena que é para ser feliz? Conversa com o diretor. Ó, preciso dar uns 10 pulinhos, preciso vir um tempo aqui para poder, enfim, quando der o ação, eu estar aqui agora nesse outro sentimento, mudar a frequência. Mas eu acho que o lugar do preparador, da preparadora, é entender esse lugar de você estar aqui, estar presente, estar
preparado para fazer essa cena? O que é que precisa para mudar? O que é que a gente pode fazer na pré que você acesse essa outra situação? Ai, muitas coisas. Essa coisa de ficar gravado Muitas para vezes. sempre é uma coisa que eu sempre converso com o pessoal. Gente, vai ficar gravado para sempre, mas não pensa nisso. Tipo, erro de continuidade, a gente esquece. Agora, um erro de um ator não presente, a gente não tem como não esquecer, assim. A gente marca, ixi, que ator ruim. O copo não estava no lugar, a gente nem lembra se a atuação está presente. Isso não é uma fala minha, isso quem disse foi a Nina, do curso de atuação que eu fiz na Aguda Cinema. Ela falou isso assim, né, de se a continuidade não está certa, o filme e a cena está presente, o filme vai ser montado, mas se a, o ator não está presente, é possível que a cena caia, sabe? Então, Pode estar a continuidade assim perfeita, mas vai cair. vai cair. Mas, Como eu Mas é Wanda, isso, você também tenho, acredita? como eu também tinha uma irmã que era continuista e ela dizia isso também, só que ela dizia pelo lado do diretor, que ele dizia, tinha um erro de continuidade, mas o diretor amava tanto aquela cena que ele botava, mesmo consciente que estava o erro de continuidade, mas aquela cena valia estar ali. uma coisa, eu Uma- lembrei não, pesquisei aqui, desculpa. É um Por adendo, é favor. o Fabrício Licursi, que foi do Não Estamos Ah, Sonhando. olha só, você inclusive comentou nos bastidores que você tinha uma outra lembrança com relação à barca, relacionada à infância, lembra? Você tinha se esquecido e queria É compartilhar com a que gente? quando estava na preparação de elenco, eu não era mãe, né? Não tinha muito contato com bebês. E aí o Nilton sugeriu de eu ficar um tempo com a criança que eu ia gravar, para ter a proximidade, o jeito de pegar, enfim. Ter a criança me reconhecer, não me estranhar, né? Quando fosse para a gravação e tal. E aí eu fiquei com o Ian, acho que fui 2 vezes lá na casa da mãe dele, fiquei com ele uma manhã, uma tarde, conversando sobre crianças, sobre bebês, sobre pegando a criança. Tem a música que foi uma musiquinha que eu criei pro filme, e aí eu cantava, enfim, ninei ele com essa música de verdade, assim, e tive essa proximidade. E também tinha um boneco, a criança mesmo não ficou todos os dias, né? Ela foi um dia de 7, que foi o dia que a gente gravou logo tudo que tinha com ele, mostrando o rostinho e tal. E depois eu fiquei, na preparação, eu fiquei com o boneco, e aí eu fiquei com um tempo com o boneco ali, com o mesmo peso do Ian, na época, o mesmo tamanho. E aí eu ficava com aquele boneco em casa, cantando, passando texto, enfim. Teve esse outro processo também. Então, Ian e o boneco também se prepararam para a cena. É, também Até se eles tiveram prepararam. um cuidado. Wander, mas você está falando muito de um lugar que você acredita que é o que tem acontecido? Essas experiências que você tem partilhado com a gente, lógico que não só, eu não estou comentando só apenas quando você é a preparadora, porque como você já confirmou, não depende só da preparação, depende da direção e da equipe daquele filme sobre o espaço e o investimento que ela realmente quer e tem para aquela proposta. Mas na sua opinião, do que você tem pesquisado, tem sido mais difícil ou tem sido mais comum experiências como a que você conseguiu vivenciar e conduzir? Eu acredito que tem sido mais comum, é. Desde que eu entrei no audiovisual, eu sempre vejo, assim, os filmes que eu participei, ou que eu vejo as pessoas, colegas participando, sempre tem uma preparação, seja ela mais curta ou mais longa, mas sempre tem, assim. Eu vejo que é uma preocupação da direção atualmente, assim, de filme de ficção, ter uma preparação. Se a pessoa não é ator, não é atriz, é a primeira vez fazendo filme de atuação e ficção, aí eu vejo que tem uma preocupação maior, assim, de passar mais tempo com aquela pessoa, entender tanto desses medos, né, do, ai, vai dar o ação, será que a pessoa está preparada para o aqui e agora? A questão da palavra, eu vejo que tem uma certa preocupação também com falar o texto, né, para não ser tão decorado, enfim, nesse sentido de ser decorado mesmo, né? Pai nosso que estás no céu, tananana, mas como deixar uma coisa mais fluida, naturalista, né? Pensando nessa atuação naturalista. E eu vejo que é uma preocupação e tem sido comum, assim. Às vezes não tem tanto investimento, aí não chama uma pessoa externa,
o próprio diretor faz. O Olho da Noite, que foi a minha primeira protagonista, vai ser agora no Olho da Noite, que tem a direção do Jasmerindo. E ele fez a própria preparação, assim, né? O diretor fez a preparação, já dando spoilers aqui. Mas eu e o outro ator, que eu acho que eu nem posso falar muito, que ainda não foi lançado, eu e o outro ator foi preparado por ele. E aí é isso, assim, a gente foi preparado pelo diretor, ele teve essa preocupação de juntar os dois e, enfim, desmiuçar esses dois personagens, essas duas figuras que aparecem no filme. Você pode comentar o Fuxico que você quiser pra gente, só vai estar a gente ouvindo, a gente e os ouvintes, as ouvintes, pessoas ouvintes aqui, não se aperrei não. Eu espero que seja lançado agora em 2025, porque eu tô ansiosa para assistir. Também, todos e todos queremos também. Mas olha, nesse caso, a que você acredita que tem sido então mais sensível essa proximidade de direções? Você citou não só experiências bacanas na preparação, você enquanto preparadora, ou de que você tem tido conhecimento, mas citou agora até um spoiler de um filme que está a caminho e que a direção também assumiu essa preparação. Você acha que são de pessoas que têm já uma vivência em teatro? Você falou como é transformadora esse contato com o teatro, né? Como foi primordial, inclusive, primordial até na trajetória de vida, para além da carreira, né? O contato com o teatro para você. Ao que você acredita essas experiências positivas que você enxerga assim? Eu acho não tem como negar o teatro, sobretudo para pessoas de teatro que estão no teatro, mais pessoas que são sensíveis a esse lugar do trabalho do ator e da atriz mesmo, assim. São pessoas sensíveis que sabem que precisa de uma pré mesmo. Como existe pré para produção, para direção, para fotografia, tem que existir uma pré para a gente. A gente não pode chegar no dia do set e dizer, olha, vocês decoraram, pronto, bota ali. E imaginar que vai dar bom. Não vai dar bom. Pode ser que dê bom, se for a proposta. Mas se você quer um trabalho mais minucioso, que você quer enxergar as coisas, que você quer ver as relações, que você pensa em propostas de mudança, porque às vezes o contato ali com os atores, você muda o roteiro, muda o jeito, escolhe uma outra coisa, vê o que é que dá match ali, tipo, vou juntar. Esse diálogo, de repente, pode ser só olhando, esse diálogo pode ser cortado, ou então esse diálogo pode ser mais longo. Enfim, tem diretores que são bem abertos a tudo, ou então não precisa dizer exatamente do jeito que está no roteiro. Tenta falar essa mesma coisa com outras palavras, ou gestos, ou olhares. Enfim, eu acho que tem que ter um olhar sensível para esse lugar da atuação, assim, não é um liga-desliga, a gente precisa de uma pré, precisamos de uma pré. E eu acho que é isso, assim, quem prepara quem? Eu acho que nesse lugar de quem prepara quem é realmente as duas equipes se preparando. Porque os diretores prepara todo mundo. Os diretores Beth, também se preparam. Não, e tá super recorrente a ideia da importância da pré-produção. Isso aí vai de poder pedir música no Fantástico, essa demanda de precisamos de uma boa pré. As convidadas citaram essa importância em suas falas. Beth, inclusive, ela fez o filme que a Beth, um dos trabalhos da Beth como diretora e roteirista e performance, que ela ganhou prêmio, inclusive, pelo filme Relato Número 1, ela fez preparação, inclusive. Mesmo o filme que ela se autodirigiu, ela também teve esse cuidado com a preparação com os recursos que ela tinha e também no período super complexo da pandemia. Me lembrei também dessa preparação que você vivenciou, não foi, Beth? Foi, eu fiz tive uma preparadora de corpo, assim, eu chamei de provocação corporal, assim, foi muito importante, assim, foi muito importante. Além do curso, das aulas que eu estava fazendo mais formais, assim, de dança, mas eu tive essa pessoa que me deu umas aulas online, uns encontros online, assim, foi muito legal. Mas essa coisa da pré, com certeza, está sendo, assim, uma unidade. Então, e quando você fala que está sendo mais comum, não é muito difícil de imaginar que por conta dos últimos editais, né? Da gente ter alguns editais mais... tendo uma rotina de edital, as pessoas conseguem pensar nesse valor para isso, conseguem pensar nesse lugar da preparação. Então, eu acho que
tem muito agora. Uma coisa que você falou que, para mim, minha cabeça, sabe, insight, assim, me iluminou. Que você falou assim, o ator, na hora do set, que está lá se preparando, se ele tem uma treta com alguém, ou com a D, ou com alguém da produção e tal, ele consegue deixar isso em outro lugar. E ele é humano, mas ele consegue, com as ferramentas dele de atuação, ele consegue fazer a cena ali. É muito importante, eu não sei se foi isso que você... mas isso para mim foi muito importante, porque nem todo mundo consegue. Por isso tem uma coisa de pacto, o set tem uma coisa de pacto, o filme, né? Tem uma coisa assim, vamos combinar de fazer isso? A gente vai fazer esse filme, a gente vai estar aqui nesse lugar, a gente vai... Mas vamos combinar que isso dê certo, cada um tem o seu processo, mas vamos compactuar aqui que a gente tem que dar um jeito de resolver as coisas. Por mais que, claro, que tenha seus extremos, né? A gente não está falando aqui de nenhum caso de assédio, uma violência extrema, alguma coisa que aí mesmo tem que botar a boca no trombone, tem que ligar para tudo, eu sei. Mas essas tensões de cada um com a sua tensão de afazeres, de tempo, de cobrança, a gente pode combinar de que uma treta, de que uma coisa, a gente resolva que esse ambiente, como se o set fosse um lugar sagrado, num palco de alguma coisa, de que a gente tem que fazer o esforço de estar ali. Isso eu acho que também pode ser uma ferramenta muito importante para que o clima funcione, que fique bem. Eu acho que não só no set para tudo, mas eu acho que nesse lugar, essa redoma de... Estamos aqui num processo de criação, numa arte. Eu entendi o recado. Para mim, eu entendi o recado. Eu vou pegar para mim esse exercício mesmo. Apesar de que eu acho que eu já faço, mas eu acho que vou ficar mais atenta. E nos outros processos, eu vou trazer esse assunto em roda, assim, quando eu estiver nesse lugar de direção, quando eu estiver numa pré, que a Nádia falou muito da presença, né? A Amanda falou muito do cuidado, e aí eu estou aqui jogando a conversa dos pactos, dos combinados, dos consensos. Da atenção, né? Da atenção, que seja uma coisa também falada e colocada. Então, assim, minha cabeça deu uma luz aqui com esse seu recado, que eu acho que você não teve a intenção de dar esse vrá na nossa cara, mas você deu. E eu entendi o recado, assim, foi incrível, porque é muito duro mesmo jogar para o ator, se vira aí para encontrar a sua emoção. Tá aqui todo mundo gritando, tá aqui tudo uma confusão, tá aqui, se vira aí para agora eu quero contraplano, agora eu quero isso, esse texto, né, assim, dá seu jeito, né? E acoplando nessa fala da Beth, queria muito que você comentasse mais sobre a responsabilidade, inclusive, que é lidar com o elenco, né? Que tem tantas propostas que às vezes pensam tão pouco sobre se pensa muito de algumas direções o que elas querem daquele elenco e pouco o que tem que ser feito para alcançar aquilo e se precisa da forma como eles estão pensando, como é importante ter realmente essa abertura, essa atenção, que eu acho que é a palavra que também que chegou a esse pacto, que são palavras que a gente estão reverberando nesse episódio, e como é interessante que você está citando direções que também fogem da máxima homens brancos, ricos, heterossexuais, toda essa cartilha que dominava tanto as funções de liderança e que agora, através de políticas públicas, estão tendo acesso, e como é importante que outras pessoas tenham acesso para a gente ver essas experiências sendo disseminadas, experiências positivas, que realmente propõem um ambiente que se preocupa com o processo, não só com o resultado, não é isso, Wanda? Sim. Muitas informações agora. Vamos lá, começando. Pensando nessa responsabilidade, às vezes eu tomo para mim, eita, fulano, a gente fez isso em sala de trabalho e fulano não tá fazendo uma ação. Aí eu já fico, ai meu Deus, é minha culpa, não. Calma, respira, eu não resolvo todos os problemas
Mas isso é uma coisa que é uma briga entre a Wanda adulta e a autocrítica. Aí a adulta diz, não, respira, você não precisa tomar tudo para você. E a outra diz, era pra ter ensaiado mais. Mas, enfim, lidar com o elenco é um grande fuxico. A relação de preparador de elenco com o elenco e com o diretor é um grande fuxico. Tipo, fulano não está dando conta de tal situação, de decorar texto, não está presente, tananã. A gente vai lá e fuxica com o diretor. Mentira, a gente conversa com o diretor. Nas experiências que eu pude participar, a gente conversa com a direção. Ó, a gente precisa de mais trabalho em concentração, a gente precisa de mais trabalho com diálogo, a gente precisa de mais trabalho. Enfim, preciso desse ator. Tomando o exemplo de Samuel foi trabalhar, preciso desse ator trabalhando esse boneco, porque ele veste um boneco, né? Então, eu preciso desse boneco para saber qual é o tempo que ele vai vestir a cabeça, qual é o tempo que ele tira a cabeça, vai ter um corte, tipo, vai precisar cortar uma cena contínua. A gente precisa saber desses tempos, né? E aí é isso que eu também tento mediar, assim, com a direção. Ó, preciso do boneco. Aí a direção vai lá na direção de arte e diz, ó, traz aí esse boneco. Diálogo, preciso dos dois atores aqui dialogando para a gente ver se encaixa, se a relação tá boa, enfim. Mas é só uma pontinha que o outro ator vai fazer, não interessa. Tipo, eu preciso dessa relação, porque essa relação é importante no filme. Mas é um grande fuxico mesmo assim, e de diálogo, de mediação. Eu sempre me imagino no lugar de mediadora. Eu estou mediando para ser o mais confortável para o ator possível. Assim como eu lido com inseguranças, né? O preparador de elencos, ele trabalha com inseguranças também ali, né? O ator tá muito seguro. Então, tá. O que é que eu tenho de ferramentas? Eu vou da Irlândia que eu consigo dividir. Se eu não tenho essas ferramentas, eu vou procurar, sei lá, dança. Eu não sei dançar. Então, quem é o profissional de dança que pode vir aqui me auxiliar e me ajudar a fazer isso? E aí é isso, assim, é uma mediadora que pega ali o roteiro, que estuda, que divide todos os materiais que eu preciso para poder levar esse ator a dançar comigo e com a direção, assim. E eu tive a oportunidade da direção sempre estar presente nas preparações, né? Então isso é muito bom, porque aí no final a gente conversa, e aí, tu acha que o quê? Eu acho que fulano e ciclano precisa ganhar o ritmo da cena. Então tá, na próximo encontro eu já começo com alguma atividade que venha com ritmo, que venha, enfim, com algum texto. A pessoa tá muito tímida para falar, bora fazer o quê? Tá, próximo encontro eu já maquino. Quando eu vou fazer uma preparação de elenco, eu pego ali o roteiro, destrincho as figuras, trago jogos, tanto de interação. Primeiro eu conheço, né? O grupo não se conhece, então primeiro eu vou fazer um contato de grupo, para as pessoas se conhecerem, porque não dá para fazer um filme em que todo mundo é amigo e na vida real os atores não se conhecem, não tem um mínimo de intimidade, sabe? Não perde um pouquinho da vergonha. Depois eu vou destrinchando as personagens, as figuras, qual a intenção de cada uma. Eu trabalho com palhaçaria, então os meus jogos, minhas propostas sempre vêm desse lugar da palhaçaria, da comicidade e do teatro também, mas trazendo essa figura essa pedagogia da comicidade para o estado do presente, né? Para a pessoa estar aqui agora jogando comigo e não fingindo que está jogando comigo. Tipo, se está jogando, joga mesmo. Se está olhando, olha mesmo. Não finge que está olhando na direção, não. Olha nos olhos. Então, eu trago essas referências dessa minha formação de palhaça para dentro do cinema, nesse sentido de estar aqui agora. E também pensando nessa mediação ali, é uma responsabilidade muito grande, porque quando a gente não consegue fazer o ator chegar no lugar que a direção quer, entra um lugar de frustração e a pessoa vai para casa pensando, tipo, tá, é isso que eu ia dizer, eu monto ali, antes pego o roteiro, estudo, monto todos os planos que eu tenho 5 encontros, então eu monto os 5 encontros. Mas de um encontro para o outro sempre tem mudanças. Tipo, no primeiro encontro deu certo, mas aí eu percebo que precisa trabalhar um pouquinho mais de diálogo. Então, aí no segundo encontro, em vez de eu trabalhar a dinâmica, eu já começo com diálogo, porque eu sei que vai ser, conhecendo os atores ali, eu sei que vai ser uma dificuldade. Então, se eu tenho pouco tempo, eu também já começo a trabalhar isso, já começo a puxar isso, assim, é muito mutável. Eu monto sabendo que vai ser
vai mudar. Porque são humanos, né? Então eu não sei as dificuldades de cada um, e cada encontro vai me apresentando uma coisa que precisa para aquele trabalho especificamente. E é isso. Às vezes eu fico querendo formar um ator, mas aí eu tenho que formar um ator para aquele filme. Essa é a Wanderlândia adulta que eu preciso ter mais consciente durante um processo de preparação. Responsabilidade. Vou pegar. Exato, vou pegar mais esse gancho para trazer um assunto que foi polêmica, inclusive a ponto de virar uma pauta importante no episódio com o Tiziano Simões na primeira temporada sobre atuações, que é a presença de atores de formação e atores sem formação, que chamam de formação acadêmica, eu quero dizer, né? Que são chamados de não atores, que foi uma coisa muito recorrente, inclusive na história do audiovisual alagoano, de pegar figuras mais próximas das personagens que as direções queriam, em detrimento de profissionais, de pessoas de ofício, vamos dizer assim. E aí, Wander, ela fez filmes onde ela dirigiu, onde ela preparou, na verdade, atrizes e atores com e sem formação formal, né? E que nessas preparações, a forma como ela aconteceu fez com que essas pessoas seguissem, né? Tem o caso do próprio ator que fez Samuel, que está em mais um filme, quer seguir na carreira como ator. Para você, como tem sido essa reflexão da presença de atores de formação e atores sem formação no audiovisual, e como a preparação de elenco diz muito também sobre essas discussões, Wanda? Então, eu prezo muito que sejam atores de formação, fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo enfim. Mas para a pessoa ser de formação, ela precisa começar, né? Então, às vezes, a pessoa nunca teve a oportunidade de começar, e aí começa e tal. E depois que começa, que vai estudar, que se tem interesse, que vai estudar, vai procurar, que vai fazer cursos, que vai se melhorar como sua trajetória ali na formação de ator e atriz. A minha, por exemplo, teve uma coisa nesse curso da Nina, que foi de preparação de elenco e direção de elenco, que foi da Nina na Aguda, que ela trouxe uma coisa muito importante, assim, sobre preparação. Ela falou que, eu não vou trazer exatamente as palavras que ela disse, né? Mas o que ficcionou aqui na minha cabeça, o que fixou, foi quando um diretor quer uma figura que não é ator, que não é atriz, não tem como ela, enquanto preparadora, moldar aquela pessoa para fazer uma outra pessoa, um outro personagem. Quando o diretor escolhe, digamos, eu vou botar Lia de Itamaracá para atuar no meu filme, eu não quero que Lia de Itamaracá vire Suzana. Se eu trago essa imagem, é porque eu quero a Lia de Itamaracá interpretando Suzana. Eu não vou conseguir, em uma preparação de elenco, dar várias aulas, a não ser que seja um projetão de atuação grande, mas se for um projeto que tem no mínimo um mês de preparação, eu vou trazer Lia de Itamaracá para ser Lia de Itamaracá falando as falas de Suzana. Não tem como, enfim, o diretor não pode exigir um não ator a fazer uma certa atuação no mínimo de tempo. O ator, a atriz, ele consegue fazer Suzana, fazer Maria, enfim, se moldar, porque tem ferramentas que vai ajudar ali, ferramentas na formação dele e dela, que vai ajudar ali a trazer essa nova figura. Estava assistindo recentemente Jogo de Cena, aí até a Fernanda Torres fala que fazer um novo personagem, se salvo engano é assim, fazer um novo personagem é incrível, porque você não tem um referencial anterior, mas quando vai fazer uma pessoa que já existe, é um lugar meio de frustração. Eita, não cheguei no que, enfim, no que deveria ser, né? Aquela figura real. Mas, para mim, eu trabalhei com não atores, mas que eram artistas. Então, já tem uma sensibilidade ali que é artística mesmo. Então, tipo, a escuta para o trabalho de ator já existe, o respeito, todas essas coisas que a gente precisa para poder trabalhar com não ator, mas que é artista, já existe. Assim, vou propor que a pessoa fique se balançando, rodando a cabeça. Um artista vai dizer, certo, beleza, vou entrar no jogo. Uma pessoa, sei lá, que não faz parte da área, vai dizer, oxe, que delícia é essa? Eu vou não fazer isso. Vou nada, que maluquice é essa? Mas como eu tive essa sorte de trabalhar com pessoas que eram artistas,
Então, já tinha esse compromisso, que eu acho que é a principal, assim, ter o compromisso de estudar o texto, ter o compromisso de repente, decorar, de estudar, de moldar do jeito que me foi pedido. Vou propor coisas também, enfim, tem essa sensibilidade ali. E eu acho que é esse caminho, assim. O Pedrinho, ele não era ator, né? Ele era dançarino e, tipo, a gente ganhou muito porque ele já era dançarino e o Samuel dança, né? A gente montou junto ali uma coreografia dos Ardana Móveis, mas ele que trouxe, assim, a proposta, a gente só foi deixando ela mais simples, porque, enfim, ele é um dançarino complexo contemporâneo, né? E aí a gente foi deixando ela uma coreografia mais simples para que todas as meninas pegassem. Mas. E foi. Aff, Maria, aquele menino. Eu sou muito feliz, assim. Toda vez que eu vejo que ele ganhou um prêmio, eu fico muito feliz, porque ele se esforçou muito. O bicho não dormia, assim. E não dormia assim de ansioso. Se tinha encontro, ele chegava mais cedo, a gente conversava, trocava ideia e se sugeria uma coisa e a gente, eita, Pedrinho, acho que não é isso. E ficava tipo, bora buscar junto. Ele, enfim, trazia no outro dia várias possibilidades, assim. Eu acho que Pedrinho foi um orgulho, assim, de preparação de elenco também, porque ele se jogou muito. Ele se jogou muito mesmo. Ai, que demais, Wander. Olha, uma coisa que eu acho que você considera que é importante num set de gravação, ou quando a gente vai assistir um filme, ou quando tem a ver com cinema, é a alimentação, né? Lanches, alimentos, é uma coisa muito importante. E aqui no Fuxica a gente também tem o nosso lanche, que é o cuscuz cinéfalo, querida. A gente faz o quê? Alimenta as pessoas ouvintes desse podcast, videocast, com dicas que tenham a ver com o audiovisual. Não precisa ter a ver exatamente com o tema, mas dicas que a gente acha pertinente, que sejam compartilhadas para alimentar essa nossa audiência maravilhosa. E aí eu queria pedir, então, inicialmente, para a Beth dar suas dicas desse último episódio da temporada. Beth, quais dicas você quer alimentar essa nossa nação de ouvintes e telespectadoras? Bem, eu já aproveito para me despedir, para dizer que foi incrível. Wander, obrigada por você estar aqui com a gente. E vamos lá, as dicas. Vamos de cuscuz. Eu não podia deixar de falar nesse episódio do filme Malu. Não sei se vocês viram, mas quem não viu, vá ver. Ou então piratei, daqui a pouco vai sair no streaming, não sei, no YouTube e tal. É direção do Pedro Freire, é com a Yara de Novaes, a Carol Duarte, a Juliana Carneiro da Cunha. É um filme de atrizes, de atores, porque também tem outros, mas basicamente são as três, uma mãe, uma avó e uma neta. É uma coisa incrível do processo dessas atrizes. E eu tive a informação de que acho que foram 3 semanas de preparação, as 3 construíram juntas no set. O diretor deixou completamente livre. Tudo foi de ensaio, de improviso que elas construíram. Então, assim, você percebe que o filme, que aquilo ali é um filme que teve uma pré, é um filme que teve um cuidado, é um filme que teve a presença, teve o cuidado e teve a responsabilidade. É uma coisa incrível e ela fica essa dica, quem não viu, veja. E quem, para mim, é uma referência para a vida toda, como o jogo de cena é. Para mim, Malu, todo mundo tem que ter e ver e rever para exemplos e referências e tal. Oi, Beth, fechando o nosso glossário dessa temporada, que começou com presença, depois foi para atenção e agora responsabilidade. Ficou a palavra do final do episódio. E você, Wander, que cuscuz você vai oferecer para a nossa audiência? Olha, eu trouxe vários cuscuz, aí eu fiquei pensando agora, ela deu uma dica de um filme. Não, mas pode falar vários. É livre. Então, de artigo, eu trago para referência Ticiane Simões, com o artigo Atuação Cinematográfica, Reflexões Políticas sobre o lugar do ator da atriz no cinema alagoano. Porque a Tici traz essas questões do ator, não ator, dentro desse artigo, traz a treta do prêmio da Mostra Sururu e as suas mudanças. Então, ela faz isso de forma muito elegante, estava até falando para ela.
e que deixa registrado mesmo esse marco que é o lugar do ator, da atriz aqui nesse cinema alagoano, nesse trabalho, nesse campo que é nosso. E de livro, eu trago direção, atuação e preparação de elenco, os processos de criação de atores no cinema brasileiro, de Virgínia Jorge Silva Rodrigues, que é um livro que tem, enfim, muitas informações preciosas. Inclusive, demorei muito para ler e ainda estou lendo, porque no meio dele ela dá uma indicação de uma tese, de um artigo, e aí a pessoa vai ler uma tese, enfim. E uma dessas teses que está lá, né, que fala sobre preparação, é a tese da Adriana Santos Vasconcelos, que se chama Relação de Troca Artístico-Criativa entre Preparador de Elenco, Ator e Diretor. Aí ela cita a pesquisa dela é em cima de 2 filmes, O Bicho de Sete Cabeças e O Céu de Sueli, que também para mim foi um boom, assim, porque é isso, você assiste filme e entende como foi o processo de preparação, é muito bom. Tipo, o Bicho de Sete Cabeças para mim foi... enfim, eles interpretam pessoas que estão dentro daquele manicômio, né? Então, pessoas loucas. E aí, uma das coisas que na preparação de elenco os atores traziam era um estereótipo, tipo um estereótipo do que eles achavam que era. E aí, o preparador de elenco foi até o Sérgio Pena. Ele disse: não, gente, eu trabalho com pessoas assim, não é assim, vamos lá ver. Cada um traz o que é a loucura dentro de si, o que é que você... Enfim, não um estereótipo, mas vocês. Como é que seria vocês, atores? E aí enfim, é o que a gente assiste ali no filme, né? E aí, tem um curso do Sesc Digital que se chama Atuação para o Audiovisual, da Sabrina, acho que é Greve, se escreve Greve, que é um curso é um curso muito bom, que eu achei muito bom, tanto o curso em si, que ela traz ali referências de atuação, mas também o material complementar, que eu até hoje ainda estou ali assistindo e estudando, que ela dá enfim, um material complementar muito grande. E é isso. De filme, eu assisti recentemente o Casa Branca, que, enfim, eu adorei as atuações, adorei o roteiro, mas adorei as atuações, principalmente do protagonista, assim, você vê muitas nuances. A atriz que faz a avó também, ela não tem muitos diálogos, mas você, enfim, vê tudo. Vê tudo que se passa ali. Ela interpreta muito bem, que eu acho que é o mais difícil, assim, você não tem muitos diálogos, mas falar tudo. Arrasou, cuscuz com ovo e tudo, menino, que ela trouxe, muitas opções de cuscuz recheado. O meu cuscuz, vocês citaram de filme nacional, eu tenho que citar também um recente contemporâneo chamado Baby, um filme nacional, Baby, apesar do título, ele é nacional, de Marcelo Caetano. Ele é diretor também de um outro filme chamado Corpo Elétrico, que também é muito bom, mas especialmente Baby, mexeu muito comigo. Se passa no centro de São Paulo, com figuras da noite... eu vou falar LGBT+, no geral, mas tem um casal de personagens que aí se vocês assistem e depois vocês reverberem em vocês. Quem não assistiu, procure assistir. Com certeza vai entrar em alguma plataforma digital para aluguel, e streaming, e formas alternativas, mas deem um jeito de assistir porque vale a pena demais e tem interpretações muito valiosas dentro dessa... É um forte desse... É um filme de elenco e super bacana, super indico muito. E também resgatar dicas que foram citadas da nossa tem a presença da nossa convidada dos 2 últimos episódios, que são a série Texto Ex Machina, que são textos, na verdade, a direção, a fotografia e a montagem são de Nivaldo Vasconcelos, e os textos são do Bruno Alves, que são leituras dramáticas gravadas. Tem 2 temporadas dessa série, a Wander está no episódio 3 da 2ª temporada, se não me engano, de 2015, que é o texto Sinantropia ou Corpo de Gente, que é um texto muito forte, inclusive, que ela fez junto com a Rayane Wise, que chama o sobrenome? Wise ou Wise? Rayane, né? É Rayane, atualmente ela só usa o Góis mesmo. Ah, tá. Então, que bom que atualizou, porque na legenda do vídeo tava assim, mas Rayane Góes, com a Wander,
e que tem tanto no YouTube como no canal de Facebook do Grupo Volante. Vale muito a pena acompanhar essas leituras dramatizadas maravilhosas e também procurar, quando possível, assistir A Barca. Tem os trabalhos como preparadora de elenco também da Wander, como é o caso do Samuel Foi Trabalhar. Tem um longa aí também a caminho, que eu queria muito que a Wander agora aproveitasse esse momento final e agora eu vou pedir as considerações finais da Wander e os arrobas para acompanhar ela, que ela pudesse também dar um fustiquinho mais, se puder, do que está vindo aí. Você citou filme que você foi preparadora, filme que você foi protagonista. Conta aí pra gente que você puder soltar. É só pra gente. Fique em paz, que é só aqui entre a gente. As pessoas ouvintes não vão fustigar, além delas. Sim. Então, primeiro eu queria agradecer a Elizabeth Caldas, Ronald, também a Larissa que está aí por trás e toda a equipe. Queria agradecer. Eu sempre fico muito nervosa para falar sobre essa temática, porque ainda é isso, né? Ainda, como eu estou chegando, eu ainda não me sinto muito preparada, fico com medinho. Mas muito obrigada pela insistência, pelo convite, por tudo. Quando eu estava ouvindo o Fuxico de atuação com a Tiziane e vocês falaram de mim, eu fiquei, ai meu Deus! Eu fiquei nervosa e feliz. Muito orgulhosa também. Que é isso, para mim, alguém falou, eu quero ver tu ganhando prêmio. Eu disse, minha filha, só de fazer cinema para mim já é, tipo, o sonho concreto realizado e existe, tipo, é isso. Toda vez que eu faço cinema, seja em qual área eu esteja, assim, eu já fico muito emocionada, porque, de fato, de onde eu venho é um sonho. Existe, é possível. E aí, o que vem para o ano que vem, antes que eu comece aqui a chorar, é, eu espero que o ano que vem não, espero que seja 2025. Como atriz, tem o filme Aniversário de Aleluia, que eu também estou atuando, que é do Ulisses Arthur, Fogo Filmes, que está aí para lançar também. Tem o Não Estamos Cenos, que eu também faço uma participação. E do Janderson e do Lucas Litreto, a dupla do Samuel Foi Trabalhar, vem também ele, a Judos Menor, que eu fiz a preparação de elenco, que foi também maravilhoso. Espero que lance esse ano ou o ano que vem, não sei. Mas são novidades que estão vindo por aí. E como atriz também tem O Olho da Noite, que foi a minha primeira protagonista. Então também estou aí aguardando que esses filmes venham e nasçam. O Olho da Noite é do Jaz Merindo, que é da Deserto, né? Deserto, acho que. Ai, meu Deus, eu não gosto de errar o nome de ninguém, por isso que eu anoto. Feliz Deserto, produtora Feliz Deserto teu. É isso, gente. E para saber todas essas novidades da sua carreira, aí tem seu arroba, não é isso? E das suas companhias. Repete aí pra gente. @Vandermelo, _o. Tem o @Claudiquinta e o @Coletiva Teaca. Então, essas novidades estão por aí. Mas é isso, vamos lá. Wander, aproveitando isso que você falou, só comentando rapidinho, que sigam os arrobas da Aguda Cinema, o arroba do Carambola Lab e o arroba da Mostra Sururu, que são iniciativas que fazem oficinas de atuação focadas no audiovisual em algum momento do ano, inclusive outras iniciativas focadas em direção, na direção de elenco, na direção de atrizes e atores. Então, são iniciativas que vale a pena acompanhar para saber ao longo do ano, para quem reside em Maceió, quem é de Alagoas e consegue vir até Maceió, e tem esse corre da atuação profissional, de ofício, poder se inteirar, que a gente precisa que os atrizes e atores eles se apropriem dessa, como quem eles são, que são parte do cinema, né? Parte da cena audiovisual, de fato. Wander, é um orgulho, uma felicidade, eu falo por toda a equipe, a sua presença aqui não tinha forma mais emocionante de encerrar essa segunda temporada tão sonhada nos 10 anos do Alagoar que não fosse com a sua presença. Então, uma salva de palmas para Wanderlândia Mello, esses 3 episódios para lá de especiais. E Beth, estamos encerrando. Você que batalhou tanto para que essa temporada pudesse acontecer, meninas, diga aí suas considerações finais e os seus arrobas nesse final de temporada. Eu estou muito feliz demais. Obrigada por vocês estarem comigo esse ano de novo, por vocês terem topado mais essa temporada. E a Rose, que também estava com a gente na primeira e também está com a gente na segunda.
Amanda pela designer, o Bruno, e essas convidadas de sonho que foram ter vocês nesses episódios, Wander. Então, é uma honra mesmo conversar sobre isso, ter conversas tão legais, ter trocas tão interessantes. Eu acho que o Fuxico me dá muita honra fazer parte dele. E a gente pode continuar falando no @rotinafilmes. Muito obrigada e até a próxima. Olha, reforço então a gratidão pelo trabalho de Elizabeth Caldas, que com a Rotina Filmes garantiu que a segunda temporada pudesse acontecer, junto com a Lagoar, mais uma vez, celebrando esses 10 anos de história, e os 4 anos agora, não é isso, Beth, em 2025, da Rotina Filmes. Então, assim, parabéns, gratidão, iniciando, muito bem. E é isso, gente. A gente tem que agradecer mais uma vez a toda a nossa audiência ao longo dessa temporada. Que vocês continuem maratonando, compartilhando, indicando esse trabalho que tem a função de lembrar o quanto é valioso o corre audiovisual alagoano para todo o país e para pessoas que a gente descobriu que até a gente de outros países estava escutando a primeira temporada, acreditamos que pessoas do Brasil e de outros países. Então, assim, uma felicidade imensa poder ter esse movimento que registra também, assim como o trabalho da Lagoa registra, essas conversas que são fuxicos, que nada mais são que a valorização, as nossas inquietações, todas elas representam o nosso desejo de fortalecer e ver prosperar o cinema de Alagoas e quem faz parte dele, quem faz esse cinema acontecer, que somos todas, todos e todos, e que seja assim cada vez mais, principalmente para quem ainda não teve oportunidade e merece também. E é isso, gente, me despeço então, lembrando que essa temporada, segunda temporada do Fuxico de Cinema, em formato videocast, é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo de Alagoas, através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal, uma parceria da Rotina Filmes com a Lagoa, a janela do audiovisual alagoano, e ela é apresentada por mim, Ronald Silva, com produção executiva de Larissa Lisboa, direção e comentário de Elizabeth Caldas, roteiro de Rosiane Monteiro, que esteve presente em toda a temporada, também como parte da nossa roda de conversa, que foi brilhantemente a nossa roteirista na segunda temporada. Toda gratidão também, nossa querida Rose, mãe agora também, mãe da Isis. Então, assim, gratidão, Rose. E tem também esse material gráfico maravilhoso de Amanda Duarte e a trilha sonora que nos fez dançar essa temporada todinha, e na outra também, e continua nos fazendo dançar, de Bruno Brandão. E a gente vai dançar agora para celebrar mais uma temporada do Fuxico, torcendo por próximos passos, e que você que está escutando a gente, onde você estiver, você possa compartilhar esse trabalho e continue acompanhando o @Lagoal, @Rotina Filmes e o trabalho e trajetória de todas as pessoas que fizeram parte de mais uma temporada do Fuxico. Me despeço mandando um cheiro grande e viva o cinema alagoano, minha gente! Até as próximas! Um cheiro!